Uma boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Então vamos agora iniciar o nosso momento em que nós vamos rezar o Santo Terço da Batalha, vamos rezar o Terço da Libertação e também o Terço de Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, como acontece toda quarta-feira, né? Então hoje nós não vamos poder deixar de rezar, pedir a Nossa Senhora que providencie tudo que é necessário para que a gente caminhe sempre com Jesus. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora vamos rezar a couraça de São Patrício. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força, e invoca a Santíssima Trindade, com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. E agora vamos rezar a oração, pedindo a saúde por todos os enfermos. Ó menino Jesus, Senhor da vida e da morte, eu, embora indigna e pecadora, prostro-me diante de vós, para implorar a saúde de todos os enfermos, a quem nós tanto amamos. Estas pessoas que nós recomendamos estão sofrendo muito, afligidas por dores, e não têm outro recurso, a não ser em vossa onipotência, na qual depositam todas as suas esperanças. Aliviai, ó médico celeste, suas penas, livrai-as de seus sofrimentos, e concedei-lhes perfeita saúde, se isto for de acordo com a vossa divina vontade, e reverter em verdadeiro bem para a sua alma. Amém. E nós vamos rezar pela alma da dona Josefa Salvador, né? A avó da Tamires, que veio a falecer. Então nós vamos rezar agora pedindo ao nosso bondoso Deus, né? Que pela misericórdia dele, a vozinha dela descanse em paz, né? A alma dela. E que Deus possa confortar o coração de toda a família. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós os pedimos por Josefa Salvador, que chamaste deste mundo. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz. Que ela, tendo passado pela morte, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e a sua descendência. Que sua alma nada sofra, e vos digneis ressuscitá-la com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhes os pecados, para que alcancem junto a vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno, e brilhe para ela a vossa luz. Amém. Que a alma da dona Josefa Salvador descanse em paz pela misericórdia de Deus. Amém. E vamos rezar agora o Santo Terço da Batalha. Vamos colocar a Maria Lúcia Figueira Freitas, a Sueli Lima, a Maria Águida, a Maria Ramos, a Lúcia Helena, o Pedro Lucas, a Sara, o Edson Silveira Júnior, o Reinaldo Piscin, o Mendes,
a Maria Vilaine, a Ângela Maria, a Marisa, a Rosângela, a Maria dos Reis, a Lázara, a Joana Dark, a Simone Neves, o Wilson Moreira do Carmo, o Expedito Moreira Cardoso, o Adilson Paulo Dias, a Leandra, a Frisa Araújo Lima, o Ronaldo, a Marluce Jeremias da Silva e também a Rosa. Vamos pedir por eles, mas vamos colocar todos os pedidos que estão na caixinha de oração também, neste Santo Terço da Batalha. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê poder, Nossa Senhora me dê coragem, sem morrer, sem enlouquecer, sem entristecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha hei de vencer. Hei de vencer, 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 hei de vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levanta-se Deus intercedendo, a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos nossos inimigos, e fujam de nossa face todos os que nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê poder, Nossa Senhora me dê coragem, sem morrer, sem enlouquecer, sem entristecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha hei de vencer. Hei de vencer, 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 hei de vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levanta-se Deus intercedendo, a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos nossos inimigos, e fujam de nossa face todos os que nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê poder, Nossa Senhora me dê coragem, sem morrer, sem enlouquecer, sem entristecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha hei de vencer. Hei de vencer, 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 hei de vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levanta-se Deus intercedendo, a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos nossos inimigos, e fujam de nossa face todos os que nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus do céu me dê forças,
Jesus Cristo me dê poder, Nossa Senhora me dê coragem, sem morrer, sem enlouquecer, sem entristecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha hei de vencer. Hei de vencer, 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 hei de vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levanta-se Deus intercedendo, a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos nossos inimigos, e fujam de nossa face todos os que nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê poder, Nossa Senhora me dê coragem, sem morrer, sem enlouquecer, sem entristecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha hei de vencer. Hei de vencer, 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 hei de vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe de Deus e nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi as nossas preces. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos rezar. Ontem nós rezamos pela família, hoje nós vamos rezar por alguém, né, que você queira estar rezando agora, este Santo Terço da Libertação. Ou também você pode estar rezando aqui pelos filhos, quiçá de uma maneira também. Ou pode estar rezando pelo esposo, né? Como eu vou estar aqui falando, então eu vou estar rezando pelos filhos. Mas você pode estar colocando o nome, né? Pelo José, pela Maria, né? Ou tantos outros nomes. E colocando esta intenção deste Santo Terço da Libertação. Então vamos rezar. Se Jesus libertar os meus filhos serão verdadeiramente livres. Jesus tem piedade dos meus filhos. Jesus cura os meus filhos. Jesus salva os meus filhos. Jesus liberta os meus filhos. Jesus tem piedade dos meus filhos. Jesus cura os meus filhos. Jesus salva os meus filhos. Jesus liberta os meus filhos. Jesus tem piedade dos meus filhos. Jesus cura os meus filhos. Jesus salva os meus filhos. Jesus liberta os meus filhos. Jesus tem piedade dos meus filhos. Jesus cura os meus filhos. Jesus salva os meus filhos. Jesus liberta os meus filhos. Jesus tem piedade dos meus filhos. Jesus cura os meus filhos. Jesus salva os meus filhos. Jesus liberta os meus filhos. Jesus tem piedade dos meus filhos. Jesus cura os meus filhos. Jesus salva os meus filhos. Jesus liberta os meus filhos. Jesus tem piedade dos meus filhos. Jesus cura os meus filhos. Jesus salva os meus filhos. Jesus liberta os meus filhos. Jesus tem piedade dos meus filhos. Jesus cura os meus filhos. Jesus salva os meus filhos. Jesus liberta os meus filhos. Jesus tem piedade dos meus filhos. Jesus cura os meus filhos. Jesus salva os meus filhos. Jesus liberta os meus filhos. Jesus tem piedade dos meus filhos. Jesus cura os meus filhos. Jesus salva os meus filhos. Jesus liberta os meus filhos. Se Jesus libertar os meus filhos serão verdadeiramente livres. Jesus tem piedade dos meus filhos. Jesus cura os meus filhos. Jesus salva os meus filhos. Jesus liberta os meus filhos. Jesus tem piedade dos meus filhos. Jesus cura os meus filhos. Jesus salva os meus filhos. Jesus liberta os meus filhos. Jesus tem piedade dos meus filhos. Jesus cura os meus filhos. Jesus salva os meus filhos. Jesus liberta os meus filhos. Jesus tem piedade dos meus filhos. Jesus cura os meus filhos. Jesus salva os meus filhos. Jesus liberta os meus filhos. Jesus tem piedade dos meus filhos. Jesus cura os meus filhos. Jesus salva os meus filhos. Jesus liberta os meus filhos. Jesus tem piedade dos meus filhos. Jesus cura os meus filhos. Jesus salva os meus filhos.
Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Se Jesus libertar os meus filhos serão verdadeiramente livres. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Se Jesus libertar os meus filhos serão verdadeiramente livres. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Se Jesus libertar os meus filhos serão verdadeiramente livres. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos.
Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Jesus, tem piedade dos meus filhos. Jesus, cura os meus filhos. Jesus, salva os meus filhos. Jesus, liberta os meus filhos. Se Jesus libertar os meus filhos serão verdadeiramente livres. E agora vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos ainda em teu nome a Deus Pai, que Ele envie o Espírito Santo, derramando em nosso coração o dom de proclamar a tua palavra com muita fé e confiança, através do terço da libertação. Pedimos, Jesus, que o teu poder se manifeste em nossa vida e que tu realizes milagres e prodígios através dessa poderosíssima oração de fé, que nada mais é do que a proclamação da tua palavra. Amém. Aleluia. Jesus, eu confio e espero em vós. Amém. E agora nós vamos rezar, porque quarta-feira, dia da providência, né? Como eu disse. Então vamos pedir agora a Nossa Senhora. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá,
e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo o tormento. Mãe da providência, prestais-nos auxílio, no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Obrigada, Senhor. Então, nós vamos rezar agora um Pai Nosso e uma Ave Maria pelo dom da vida, né? Do Geraldo, da Melaine, da Ana Júlia, da Luciana, do Bruno Salazar, da Ione Brito, da Núbia Gomes, do Gilberto Bezerra, da Alessandra Barroso, da Leninha Arantes e também da Fábia Alves, né? Então, vamos rezar este Pai Nosso e esta Ave Maria por cada um deles, pedindo ao nosso bondoso Deus que conceda muita saúde, muita paz e muitas alegrias. Rezamos agora com muita fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos agora encerrando o nosso momento, né, de oração, mas eu quero pedir para que todos vocês rezem pelo senhor José Barbosa, né, pelo seu Zezinho, o pai do Cleiton, né, por todo o sofrimento, por todas as dores que ele está sentindo, pela falta do filho. Então, vamos rezar por ele. Vamos rezar também pela Isis Maria Garbim Cabral, também pelo seu Sebastião, né, que está também sofrendo. Vamos estar rezando também por ele, pela falta da filha, pelo Mário Sérgio, que está sofrendo pela falta da esposa. E assim nós colocamos todos os pedidos que estão na caixinha de oração, né? Hoje nós não falamos outros nomes, mas pedimos por todos eles. Colocamos agora no coração de Deus também a sua intenção, meu irmão e minha irmã,
a intenção que está aqui também no meu coração, também eu peço. E vamos continuar rezando, né? Vamos continuar pedindo a Jesus misericórdia, Senhor. Há muitas e muitas pessoas que estão sofrendo com dores no corpo e na alma. Nós pedimos agora que o Senhor alivie, Senhor Jesus. Somente o Senhor pode. Como médico dos médicos, Senhor, visita agora nesta hora. Amém, Senhor. Então nós encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, às 15 horas, com o Santo Terço da Divina Misericórdia. Se assim Deus permitir, fiquem todos com Deus e tenham uma noite abençoada por Ele, né? E eu disse que a gente estaria rezando em ação de graças também por todo servidor público, né? Hoje foi o dia comemorado a todos os servidores, né? Então vamos sempre estar pedindo ao nosso bondoso Deus para que eles continuem neste servir, porque o servidor nada é mais, né, do que servir todo aquele que busca ali um trabalho, né? Nós sabemos que precisamos também de estarmos assim, atendendo bem todo contribuinte, né? Todas as pessoas que buscam na prefeitura, ou que buscam algum departamento, e também tem tantos outros servidores que estão trabalhando, ajudando as pessoas que precisam, né, de tirar um pouco desta burocracia que existe também, a gente sabe, mas nós vamos cada vez mais estar pedindo ao nosso bondoso Deus que vá abrindo a mente das pessoas também para que possamos organizar, né, cada vez mais, para que fique tudo mais simples para as pessoas, principalmente os mais idosos. Então, meus irmãos, nós assim encerramos e até amanhã, às 15 horas, se assim Deus permitir, fiquem todos com Deus. Amém.